O aniversário que não foi meu. O cheiro de baunilha ainda impregnava a cozinha quando ele chegou, mais tarde do que o combinado. Eu havia passado a tarde inteira decorando a mesa com os pratos de porcelana que ganhamos no casamento, aqueles que ele sempre dizia serem ridiculamente caros para algo que só se usa 2 vezes por ano. As velas tremeluziam, o vinho respirava na taça, e eu, como sempre, esperava. Ele entrou sem beijar minha bochecha, sem o habitual desculpa o atraso, amor. Em vez disso, trouxe consigo um ar pesado, como se carregasse algo além da pasta de couro que nunca abria em casa. Sentou-se à mesa, os dedos tamborilando no guardanapo, os olhos fugindo dos meus. Você cortou o cabelo, foi tudo que disse, como se fosse uma acusação. Sim, respondi passando a mão pelos fios mais curtos que agora mal roçavam os ombros. Você não gostou? Ele não respondeu. Em vez disso, pegou o garfo e cutucou a comida como se fosse um obstáculo no caminho. O silêncio entre nós era espesso, quase físico, como a névoa que descia sobre a cidade nas madrugadas de inverno. Foi quando o telefone dele vibrou sobre a mesa. O nome piscou na tela, Larissa. Eu conhecia aquele nome. Não das conversas dele, não dos jantares de trabalho que ele jurava frequentar. Conhecia porque 2 semanas antes o havia visto saindo do carro dela, uma mão apoiada no ombro dela, os lábios muito próximos para serem apenas colegas. Ele não se apressou em virar a tela. Não se desculpou. Em vez disso atendeu, e a voz que saía do outro lado era doce, quase melosa, como se estivessem no meio de uma brincadeira íntima. Claro que eu lembrei, bobinha. Só tô jantando aqui com a... Ele hesitou. Os olhos dele finalmente encontraram os meus, e por um segundo, vi algo que não era indiferença. Era desafio. Com a minha esposa. A risada dela ecoou pelo telefone, alta demais, falsa demais. Ah, coitado. Aniversário de casamento e ainda tem que aguentar jantar com ela? Eu não mexi. Não chorei. Não gritei. Apenas segurei a taça de vinho com mais força, os dedos brancos de tão apertados. Ele desligou, jogou o celular sobre a mesa como se fosse uma granada desarmada. Ela é só uma colega, murmurou, mas sem convicção. Sem olhar para mim. Colegas não falam assim, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Colegas não te tocam como se fossem donas de você. Ele se levantou tão rápido que a cadeira rangeu contra o chão. Por um segundo, pensei que fosse sair, como sempre fazia quando a conversa ficava desconfortável. Mas dessa vez ele não se moveu. Ficou ali, as mãos cerradas, o maxilar tão tenso que uma veia latejava em sua têmpora. Você não entende nada, cuspiu, como se eu fosse a intrusa na própria casa. Você vive nesse mundo de faz de conta, como se tudo fosse perfeito só porque você fecha os olhos para o que não quer ver. E você? Perguntei, finalmente me levantando também. Você acha que eu não sei? Que não sinto o cheiro dela no seu casaco? Que não ouço as mentiras que você ensaia no banheiro antes de sair? Ele recuou um passo. Não por medo, mas porque algo no meu tom o pegou desprevenido. Talvez a falta de lágrimas. Talvez a calma que antecede a tempestade. Você não tem ideia do que está falando. Sua voz tremia agora, não de raiva, mas de algo mais profundo. Algo que se parecia com pânico. Tenho sim. Aproximei-me devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu sei que você a leva nos mesmos restaurantes que me levava. Que você ri das mesmas piadas com ela. Que você promete as mesmas coisas. Ele engoliu em seco. Os olhos dele brilharam, não com lágrimas, mas com algo parecido com vergonha. Ou talvez fosse medo. Medo de que, pela primeira vez, eu não fosse me curvar. Não fosse engolir a dor em silêncio. Começou, mas a voz falhou. Você o quê? Perguntei, tão perto agora que podia ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos, aquelas que apareciam quando ele mentia. Você a ama? Ele não respondeu. Não precisava. E foi então que eu soube, não era mais sobre ele. Não era mais sobre ela. Era sobre mim. Sobre a mulher que havia se perdido em anos de desculpas e olhares furtivos. Sobre a mulher que, naquela noite, finalmente se viu no espelho e não reconheceu mais a sombra que olhava de volta. Quando falei novamente, minha voz não tremia. Saia. Ele não discutiu. Não implorou. Apenas pegou a pasta, as chaves, e ao passar por mim, seus ombros tremeram. Não de frio, não de raiva, mas de algo que talvez fosse o início do luto por algo que ele mesmo havia matado. A porta bateu. O silêncio voltou. E pela primeira vez em muito tempo respirei. A respiração veio profunda, como se o ar tivesse sido retido por anos nos pulmões. O apartamento, antes sufocado pelo peso das palavras não ditas, agora parecia expandir-se, as paredes recuando levemente, como se também aliviadas.
Eu me deixei cair no sofá, os dedos afundando no tecido gasto, e fechei os olhos. Não houve lágrimas. Não naquela hora. Apenas um vazio estranhamente sereno, como a calmaria depois de uma tempestade que se arrastou por demasiado tempo. Levantei-me e fui até a janela. A cidade lá fora continuava indiferente, as luzes piscando em ritmos alheios à minha vida. Algumas gotas de chuva escorriam pelo vidro, distorcendo as formas, transformando tudo em manchas de tinta. No quarto, a cama estava por fazer, os lençóis ainda marcados pela pressa daquela manhã. Toquei o travesseiro do lado dele, frio. Não havia mais calor ali, nem cheiro nem vestígio. Era como se ele já tivesse se tornado um fantasma antes mesmo de sair pela porta. Abri a gaveta da mesa de cabeceira. Dentro, entre recibos amarelados e um relógio quebrado, estava a caixa de música que ele me dera no nosso 3º aniversário. Girar a chave era um gesto automático, quase involuntário, como se meus dedos tivessem memória própria. A melodia começou lenta e trêmula, uma valsa que já fora doce e agora soava como uma ironia. Dei corda até o fim, até a mola não aguentar mais, até o mecanismo rangendo, protestando e então silenciando de vez. Quando a última nota se apagou, peguei a caixa e a joguei no lixo. Não foi um ato de raiva. Foi um gesto de limpeza. Na cozinha, a chaleira apitou. Preparei um chá, as mãos firmes, os movimentos precisos. Enquanto a água quente corria sobre as folhas, olhei para o relógio. Eram quase 10 horas. A noite ainda era jovem. Vesti o casaco, peguei as chaves e saí. A rua estava úmida, o ar fresco. Caminhei sem rumo, os passos ecoando nas calçadas desertas. Não havia pressa. Não havia destino. Apenas o movimento, o ritmo do meu próprio corpo se reconectando com o mundo. Uma vitrine iluminada chamou minha atenção. Era uma pequena livraria, ainda aberta, com uma pilha de livros em promoção na entrada. Entre eles, um volume de capas desgastadas, As Cidades Invisíveis. Folheei as páginas, os dedos roçando o papel amarelado. Não era um livro que eu quisesse ler. Era um livro que eu precisava ler. Leva, disse uma voz atrás do balcão. Era um homem de óculos, cabelo grisalho, mãos manchadas de tinta. Está com cara de quem precisa de uma cidade nova. Não perguntei o preço. Deixei algumas notas sobre o balcão e saí com o livro debaixo do braço. No caminho de volta, parei em um bar vazio. O dono, um homem de bigode espesso, serviu-me um uísque sem que eu pedisse. Bebi devagar, sentindo o líquido queimar, acender algo dentro de mim que há muito estava adormecido. Acabou ou começou? Perguntou ele, enxugando um copo com um pano surrado. Sorri. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso verdadeiro. Os dois. Quando cheguei em casa, o apartamento estava como deixei. Mas eu não. Abri o livro na primeira página e li em voz alta, como se as palavras pudessem preencher os espaços vazios. As cidades, como sonhos, são construídas de desejos e medos. Fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, sonhei com algo que não era ele. Sonhei com uma cidade que não conhecia, com ruas que nunca havia pisado, com uma versão de mim mesma que ainda não existia. E quando acordei soube que não voltaria atrás. Não havia mais nada para trás. Apenas adiante. Sempre adiante. A manhã seguinte chegou com um peso diferente no ar, como se o mundo tivesse se inclinado levemente enquanto eu dormia. O café fervia na chaleira, mas não era o mesmo ritual de sempre. Desta vez, não havia pressa nem a necessidade de afogar os pensamentos no vapor quente. Bebi-o devagar, observando a luz filtrar pela janela suja, desenhando formas que não existiam nas paredes descascadas. O livro permanecia aberto sobre a mesa, suas páginas amareladas como se guardassem não apenas tinta, mas também o tempo que as havia tocado. Passei os dedos sobre as letras, sentindo o relevo das palavras como se fossem cicatrizes. As cidades como sonhos. Repeti em silêncio. E então, sem pensar muito, peguei uma caneta e risquei a frase no canto de um papel solto como um presságio. Saí sem trancar a porta. Não havia mais nada lá que valesse a pena proteger. A rua me recebeu com seu barulho familiar, mas agora ele soava distorcido, como uma música que se ouve debaixo d'água. Caminhei sem destino, deixando que os pés decidissem, até parar diante de uma vitrine empoeirada. Dentro, entre objetos esquecidos, havia uma máquina de escrever antiga, suas teclas desgastadas pelo uso, como dentes de um velho. O dono da loja, um homem de mãos trêmulas e olhos opacos, nem sequer levantou a vista quando entrei. Quanto? Perguntei, já sabendo que a levaria. Ele coçou a barba rala, olhou para a máquina como se a visse pela primeira vez. 50. Mas não funciona. Funciona para mim. Paguei com as últimas notas amassadas no bolso e saí carregando a máquina como se fosse um fardo sagrado.
Não importava se as teclas travavam ou se a fita estava seca. Importava que ela tinha sido usada para criar algo uma vez. E agora seria minha vez. No parque, sentei-me em um banco sob uma árvore cujos galhos pareciam garras. Coloquei a máquina no colo e comecei a digitar, sem planejar, sem corrigir. As letras surgiam tortas, algumas borradas, outras quase ilegíveis, mas não parei. Escrevi sobre a cidade do sonho, suas ruas que se moviam como serpentes, suas casas com portas que só se abriam para quem soubesse o nome certo. Escrevi sobre a mulher que caminhava por ela, uma estranha que usava meu rosto, mas não minhas memórias. Quando levantei os dedos, as pontas estavam manchadas de tinta. E no papel, entre erros e rasuras, havia algo que pulsava vivo. Você está escrevendo ou invocando? Uma voz perguntou ao meu lado. Era uma mulher idosa, enrolada em um xale desfiado, os olhos tão claros que pareciam refletir a luz em vez de absorvê-la. Não sei a diferença, respondi, sem tirar os olhos das palavras. Ela riu, um som seco como folhas secas. Então está no caminho certo. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela já se afastava, arrastando os pés como se dançasse com o chão. Guardei o papel no bolso junto ao coração. A máquina de escrever, agora, era mais leve. Naquela noite não voltei para o apartamento. Em vez disso, entrei no primeiro hotel barato que vi, um lugar com cheiro de mofo e paredes finas demais para segredos. O recepcionista, um homem com cicatrizes no rosto, nem sequer pediu meu nome. Só deslizou uma chave sobre o balcão, como se soubesse que eu não planejava ficar. No quarto, acendi a luz e ela piscou hesitante, antes de se decidir a iluminar o espaço exíguo. Uma cama estreita, um espelho rachado, uma janela que dava para um beco onde gatos brigavam por restos. Tirei o papel do bolso e o coloquei sobre a mesa, ao lado da máquina. Então, com as mãos ainda tremulhas, escrevi mais. Desta vez, não era sobre a cidade. Era sobre o fogo. Sobre como algumas coisas precisam queimar para que outras possam nascer. Sobre como eu havia passado anos apagando incêndios dentro de mim, até perceber que o calor era a única coisa que me mantinha viva. Quando terminei, dobrei o papel e o guardei dentro do livro, entre as páginas que falavam de desejos e medos. Depois, deitei na cama e fechei os olhos, esperando que a cidade do sonho voltasse. Mas, pela primeira vez, não sonhei com lugares. Sonhei com voz. Uma voz que sussurrava do outro lado do espelho rachado. Você está pronta. O espelho e a voz. A voz não era um eco, nem um resquício de sonho. Ela vibrava dentro dos ossos, como se tivesse sido costurada nas paredes do quarto muito antes de eu nascer. Abri os olhos devagar, receando que o som se desmanchasse no ar, como fumaça entre os dedos. Mas ela permaneceu, firme, do outro lado do espelho rachado. Você está pronta. Levantei-me e me aproximei do vidro partido. As fissuras se entrelaçavam como veias e no centro, onde a prata havia se desgastado, havia uma mancha escura pulsante. Não era meu reflexo. Era algo dentro do espelho, algo que respirava. Pronta para quê? Perguntei, a voz rouca de tanto silêncio. Não houve resposta imediata. Em vez disso, a mancha escura se expandiu como tinta na água, até preencher toda a superfície rachada. E então, do outro lado, uma figura emergiu. Era uma mulher, ou o que restava de uma. Sua silhueta era feita de sombras e brasas, os contornos tremulando como chamas contidas. Os olhos, 2 pontos de luz âmbar, fixaram-se nos meus. Para acender o que você sempre teve medo de queimar. Meu coração bateu tão forte que doeu. Eu conhecia aquela voz. Não dos sonhos, não dos espelhos. Era a voz que me acompanhava há anos, sussurrando nos momentos em que eu sufocava as palavras antes que saíssem, em que engolia a raiva até ela virar cinzas na garganta. Você é eu, murmurei. A figura sorriu, e seu sorriso era um corte no escuro. Sou o que você poderia ter sido, se não tivesse passado tanto tempo apagando o fogo. Eu recuei, mas o quarto parecia ter encolhido. As paredes, antes cinzentas e descascadas, agora brilhavam com um tom avermelhado, como se estivessem aquecendo. O livro na mesa começou a soltar fumaça fina pelas bordas. O que está acontecendo? Perguntei, mas já sabia. Você escreveu sobre o fogo. Agora ele quer sair. Baixei os olhos para as mãos. As veias sob a pele estavam iluminadas, como filamentos de lâmpadas antigas. Uma queimação subia pelos braços, pelos ombros, até a nuca. Não era dor. Era potência. Eu não sei controlar isso, confessei. Ninguém sabe, no começo. A mulher estrelada estendeu a mão, e seus dedos, feitos de fumaça e luz, tocaram o espelho. O vidro rachado não se partiu. Ele derreteu, escorrendo como cera, até que não houvesse mais barreira entre nós. Mas você já fez o mais difícil, admitiu que precisa queimar.
O ar ficou denso, carregado com o cheiro de papel queimando e algo mais, algo doce e metálico como sangue e mel. O livro na mesa ardeu em chamas azuis, mas não se consumiu. As páginas se abriram sozinhas, e as palavras que eu havia escrito sobre desejos e medos começaram a se mover, rearrumando-se em frases novas. O medo é o primeiro combustível. A coragem é a faísca. Respirei fundo. O calor dentro de mim não era mais algo a ser temido. Era uma ferramenta. Uma arma. Uma escolha. E se eu queimar demais? Perguntei, olhando para a mulher que era e não era eu. Ela riu, e o som foi como o estalar de lenha na lareira. Tudo queima eventualmente. A questão é o que você escolhe alimentar com suas chamas. Fechei os olhos. Lembrei-me de todas as vezes em que havia engolido palavras, em que havia deixado o silêncio apagar o que eu tinha a dizer. Lembrei-me da cidade dos sonhos, sempre à distância, sempre inatingível porque eu nunca havia ousado estender a mão. Quando os abri novamente, o quarto não era mais o mesmo. As paredes estavam cobertas de escrita, minhas palavras, minhas frases inacabadas, meus poemas nunca ditos em voz alta. Eles brilhavam, incandescentes como se tivessem sido escritos com fogo. E o espelho não existia mais. No lugar onde ele estava, havia uma porta. Não de madeira, não de metal. Era feita de chamas dançantes, vermelhas e douradas, mas que não queimavam. Apenas convidavam. Você não precisa passar por ela agora, disse a voz, mais suave. Mas saiba que quando estiver pronta, o fogo não será uma prisão. Será um caminho. Assenti. Peguei o livro, agora frio ao toque, as páginas intactas, mas as palavras transformadas, e o apertei contra o peito. O calor dentro de mim ainda estava lá, mas não era mais caótico. Era meu. Sentei-me à máquina de escrever e coloquei uma nova folha de papel. Desta vez, não tremi. Desta vez, as teclas obedeceram aos meus dedos como se sempre tivessem conhecido o ritmo das minhas palavras. Escrevi sobre a mulher de fogo. Escrevi sobre o espelho que não refletia, mas revelava. Escrevi sobre como algumas coisas precisam ser reduzidas a cinzas para que outras possam florescer, e como, às vezes, o que parece destruição é apenas o início de uma nova forma de luz. Quando terminei, dobrei o papel e o coloquei dentro do livro, entre as páginas que agora falavam de renascimento. Depois, deitei na cama e fechei os olhos. Desta vez, não sonhei com vozes. Sonhei com chamas. E pela primeira vez não tive medo de me queimar.